Olá, pessoal! Eu sou a Daniela, fisioterapeuta, analista bioenergética, e eu tô aqui para falar para vocês sobre as coraças musculares e o que que esse conhecimento ele trouxe para minha vida pessoal e para minha vida profissional. Quando eu conheci a análise bioenergética, que é toda a teoria da psicologia corporal, da linha que eu faço e que fundamenta todo esse conhecimento sobre as coraças musculares, eu estava num momento muito difícil. Eu estava jovem, com 20 e poucos anos, extremamente deprimida, com vários sintomas corporais, com vários tipos de queixas diferentes, num estado de sofrimento mental muito intenso. E quando eu li pela primeira vez um livro do Lowen, que foi A Espiritualidade do Corpo, e eu comecei a ver como que, pelo meu olhar da fisioterapeuta, né, o corpo ele era discutido a partir de um outro prisma, um prisma em que a todo momento, a cada frase, a cada fala, era colocado as funções musculares associadas às funções emocionais, às nossas funções psíquicas, ao nosso comportamento, à nossa vitalidade. É, eu chorei de emoção quando eu encontrei esse material. Em um mês eu estava matriculada num curso de introdução, e assim que terminou o curso de introdução, eu entrei para essa formação, que foi uma formação de 4 anos. Quando essa formação terminou, eu ainda estava completamente focada no meu autocuidado. Eu ainda estava me curando de muitas questões. Eu já tinha um corpo novo. Eu já estava muito mais preenchida, as minhas pernas estavam mais fortes. Eu estava mais conectada com a terra. Eu estava mais conectada com a minha realidade. Eu estava mais disponível para os meus relacionamentos. Eu comecei a ter relacionamentos mais saudáveis também. Claro que dentro de um trabalho psicoterapêutico, dentro de trabalhos de supervisão, mas eu falo sem sombra de dúvidas o quanto que a psicologia corporal me tirou de um estado de muito sofrimento e começou a fazer um processo comigo de resgate da minha própria vida. Durante esse processo eu tive um câncer. E eu parei a formação enquanto eu estava num processo de tratamento. E foi muito importante ter a psicologia corporal, porque enquanto todo mundo trazia o tempo inteiro para mim representações do medo, representações de morte, de adoecimento, de perigo, eu fiquei assim absurdamente identificada com a vida, com a capacidade do meu corpo de produzir vida, com a capacidade do meu corpo se fortalecer dentro daquele processo. Cada sessão que eu fazia de tratamento, por mais desagradável que fosse, ficava muito claro essa comunicação com o meu corpo, de que eu estava usando aquela medicação em direção à produção de mais vida, de mais saúde. E eu saí desse processo de verdade muito mais integrada, muito mais forte. E eu agradeço não ao processo de adoecimento, mas eu agradeço a psicologia corporal, que me deu de verdade uma leitura muito diferente sobre saúde e sobre corpo. Eu segui ali, fiz várias imersões de sexualidade, de trabalhos corporais com Tantra. Depois disso, dei continuidade à minha formação. Assim que eu me formei em bioenergética, eu entrei como coordenadora de um grupo de formação. Então, eu acompanhei o grupo novamente durante 4 anos e revi todo o conteúdo, já num lugar mais da terapeuta, com um olhar mais crítico, um olhar mais clínico. Ali eu já não estava mais assistindo o curso só para me tratar, só para me cuidar. Eu estava com um foco realmente um pouco mais maduro. E quando eu estava finalizando esse processo, eu também estava finalizando o meu mestrado. Eu fiz um mestrado em práticas integrativas e complementares sobre o uso de práticas integrativas no cuidado da saúde mental, especificamente do estresse traumático. Porque falar sobre psicologia corporal é falar sobre traumas, é falar sobre quais foram os traumas que a gente viveu, principalmente nas nossas etapas do desenvolvimento, o quanto que esse desenvolvimento foi afetado, o quanto que ele foi bloqueado, o quanto que as minhas couraças tiveram que entrar para me proteger, para te proteger.
E o quanto que quando a gente fica adulto e vive outros eventos traumáticos, porque em muitos momentos o processo de estar vivo é um processo traumático, o quanto que a gente observa que, de acordo com a nossa estrutura, a gente vai ter mais recursos ou menos recursos de resiliência diante dos eventos difíceis e de recursos para fazer esse processo de saída do trauma. Pois é, eu tô falando tudo isso para vocês, porque a psicologia corporal, ela de verdade, ela abarca todo esse conhecimento. Os alunos que estão passando pela formação, eles relatam, e vocês vão poder acompanhar um pouquinho nos vídeos lá embaixo de depoimento, o quanto que o curso ele pode ser transformador. Se a gente é terapeuta, a gente precisa construir um hábito de passar pelos processos, primeiro olhando para a gente, se curando, como diz aí o mito de Kiron, né? O cuidador ferido, né? Quem é terapeuta trabalha com esse arquétipo do cuidador ferido, né? A gente passa por esse processo de autocuidado, de transformação, e depois que a gente passa por esse processo, a gente fica diante do nosso paciente de uma forma muito mais segura, muito mais presente, transmitindo muito mais algo que é fundamental para o nosso trabalho: confiança na vida. E é isso que eu quero trazer para você. O curso, todas as informações técnicas, eles estão nessa página. Ele é um curso que está construído dentro dessa pedagogia da gente fazer realmente um processo de aprendizado, tá? Mas a gente quer principalmente que nesse processo de aprendizado você se visite, você tenha tempo de respirar, de incorporar o teu próprio processo e a partir do maturar desse processo você possa realmente trazer para o teu paciente uma experiência única, que é o olhar do terapeuta que confia na vida, que confia, que tem fé no processo vital, que tem fé no paciente. Os nossos pacientes, eles precisam ser olhados por terapeutas que olham para eles e reconhecem onde está a força, onde está a potência, onde na etapa do desenvolvimento aquilo foi bloqueado, como que aquilo pode ser agora flexibilizado, manejado, para a gente tirar aquilo que desconecta o paciente dele mesmo, da própria força, e deixar esse fluxo de emoção e de energia fluir através do corpo. Não importa se você é da fisioterapia, se você é da medicina, se você é da psicologia, terapeuta integrativo, holístico, terapeuta tântrico, todas as pessoas que cuidam, todas as pessoas que trabalham com o cuidado, elas precisam ter uma formação que olhe para o ser humano como um todo, que olhem para o ser humano dando todo esse contorno de cuidado integrado, corpo, emoção e energia. Tudo isso está junto na gente. Primeiro a gente vai olhar para a gente, vai reconhecer a nossa própria história e a gente vai reconhecer o como que isso nos afetou ou não, nos trouxe diversas potências, e aí a gente vai poder trazer uma clínica muito mais segura para que o nosso paciente possa passar pela flexibilização das couraças dele, possa atravessar e olhar com bastante segurança para eventos traumáticos, sem sofrer o risco de uma retraumatização. Esse é um assunto super importante dentro do curso. E que possa, sim, fazer aí o processo dele de desatar os nós, de seguir a vida com mais força, mais prazer, mais vitalidade, mais autenticidade, em direção a essa realização do próprio self, essa realização conectada com esse eu superior que tanto guia a vida da gente. Então esse que é o meu convite para você. As inscrições estão abertas e eu te encontro no dia 23 de junho para a aula de boas-vindas, para a aula de chegada. Te vejo lá, bem-vindo!